Bom, olá pessoal, então agora a gente está aqui para eu descrever para vocês essencialmente os equipamentos que a gente vai utilizar nesse vídeo da prática, tá? Lembrando que todos esses equipamentos que estão aqui, eles estão descritos lá na apostila de laboratório de vocês, né? Então no roteiro da prática 2, que é a que nós vamos fazer hoje, né? Eles estão descritos todos os equipamentos. Porém, os equipamentos que estão descritos lá são equipamentos de bancada, são os equipamentos que vocês já usaram, algum deles inclusive, lá no laboratório. Tá? Então eu queria fazer uma equivalência entre esses equipamentos de bancada e os equipamentos que a gente vai usar aqui nesse vídeo. O primeiro equipamento, né, que a gente pode citar é a placa de montagem. Né? Só relembrando, essa placa de montagem de circuito de bancada aqui, eu vou virar aqui para vocês verem, né? Ela tem várias conexões, então se você pegar qualquer ponto ao longo dessa linha, eles estão conectados, ao longo dessa linha, ou dessa, ou dessa, ou dessa, mas esse ponto aqui não tem conexão. E essa configuração aqui, você pode ver através dessas linhas vermelhas que estão na placa de montagem de vocês. Nesse vídeo, nos experimentos que a gente vai descrever, nós vamos usar essa placa de montagem grande aqui. Essa placa tem exatamente a mesma configuração da placa anterior. Então, se eu olhar todos esses pontos aqui, eles estão conectados por trás através de um fio. A mesma coisa esses pontos aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, mas não há conexão entre esse, por exemplo. Tá? Então, essa é a questão da placa de montagem. Se eu quero, por exemplo, na minha placa lá do laboratório, se eu quisesse, por exemplo, colocar um resistor entre esse ponto e esse, então pegava meu elemento aqui, que é o resistor, né, que estava montado nesse suporte, e simplesmente conectava aqui. Como é que é o equivalente aqui nessa nossa placa de montagem? Bom, é a mesma coisa. Então eu tenho um resistor, inclusive aqui no mesmo suporte, mas a gente tem esse suporte auxiliar aqui, ó. Se eu coloco o resistor aqui, eu olho por trás aqui, ó, esse ponto está ligado por um fio através nesse conector, enquanto que esse aqui está ligado por um fio nesse conector. Ou seja, os terminais do resistor agora estão nesses dois pontos. Se eu quero conectar ele na minha placa de montagem da mesma maneira, basta eu então conectar esse ponto nesse ponto. Daí é a mesma montagem anterior. Tá? Bom, então aí está a questão de como a gente vai proceder com a placa de montagem. Outro aspecto importante, aí que vocês usaram bastante lá no laboratório, foi medidas de tensão, corrente e resistência. Lá, vocês usaram um multímetro digital, geralmente desse tipo aqui. Pode variar um pouquinho de uma turma para outra, mas a característica geral é essa. Né? Então, você tem aqui, basicamente, se eu quero medir resistência elétrica, eu colocava o cursor aqui na escala de resistência, né, para diversos valores de resistência aqui, e conseguia medir, então, a resistência elétrica conectando aqui e aqui. Se eu quiser medir em tensão, eu mudava aqui para a escala de tensão, também com diferentes escalas aqui, né, colocava novamente os conectores aqui e aqui, eu tinha como medir a tensão. Ou se eu quisesse medir corrente, eu colocava na escala de corrente, e aí colocava o conector aqui nesse ponto e media a corrente. A gente aqui, né, no nosso curso, a gente vai usar um multímetro que é desse tipo aqui. É um multímetro um pouco mais antigo, mas que ele funciona exatamente da mesma maneira. A diferença é que ao invés daquele cursor giratório, a gente tem esses botões aqui. Então eu posso ajustar para medir tensão, ou corrente, ou resistência, com diferentes escalas. E eu escolho aqui os cabos para conectar nesse ponto. Onde é que isso aqui está na nossa placa de montagem? Então, deixa eu virar a placa aqui para vocês verem. Está aqui a placa de montagem, tá? E vocês verem, eu tenho dois daqueles equipamentos aqui, né? Então, basicamente, eu escolho a escala. E a coisa que é interessante aqui é que esse display aqui, esse mostrador, esse visor aqui, desses dois caras, eles são reproduzidos nesses displays grandes que vocês estão vendo aqui.
Então, as medições que nós fizermos lá, elas vão sair automaticamente nesses displays e aí que você vai anotar para analisar o seu dado depois. Tá? Outra característica que a gente tem aqui é que a gente tem aqui a nossa fonte de tensão. Então, eu tenho a fonte de tensão lá em cima, bem parecida com a que vocês usam no laboratório, ajuste de tensão, de corrente, né? De corrente máxima. Mas aqui a diferença básica é que, novamente, para facilitar, de vez em quando vocês vão ver eu aqui mexendo no botãozinho e a tensão mudando lá, é porque esse botãozinho aqui que eu tenho do lado também permite que eu mude a tensão. Tá? Então, esses são os principais equipamentos que nós vamos usar, né, nessa prática 2. Bom, gente, então vamos agora para a primeira parte do nosso experimento. Tá? Então, nesse experimento, a gente vai estudar um pouquinho sobre circuito de corrente contínua, praticamente nessa primeira parte, a relação entre tensão e corrente. Tá? Antes de começar o experimento, sim, eu vou fazer uma breve revisão, muito breve, só para a gente uniformizar os conceitos. Tá? Vamos lá. Começando aqui, então, o básico que a gente tem nesses experimentos, essencialmente, que a gente precisa saber, é de lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? Bom, a lei de Ohm foi uma lei, né, formulada pelo George Simon Ohm em 1850, tá? E que estabelecia que quando você tinha um certo material e você aplicava uma diferença de potencial nesse material, né, era estabelecida uma corrente elétrica, né, de acordo com um parâmetro que foi denominado resistência. Né? A unidade de resistência hoje, nós sabemos que é o ohm, né? E materiais que têm são bons condutores, geralmente são materiais de baixa resistência. Materiais que são chamados de isolantes têm alta resistência elétrica. Ou seja, bons condutores, se você aplica uma certa diferença de potencial, ele faz passar uma corrente mais alta. Maus condutores ou isolantes, se você aplica uma certa diferença de potencial, eles têm maior resistência, a corrente vai ser menor. Lembrando que a resistência, de fato, né, ela é relacionada com uma propriedade intrínseca do material, que é chamada de resistividade. Essa resistividade do material é uma característica do material, se define se ele é um bom condutor, é um isolante ou até mesmo tem outras propriedades, por exemplo, como os semicondutores. Tá? A resistência, de forma geral, ela pode ser calculada a partir da resistividade, conhecendo o comprimento do condutor e a área perpendicular à corrente que atravessa. Né? Então, basicamente, a gente tem que a relação entre resistência é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Normalmente, a resistividade dos materiais ela pode ter características diferentes. Por exemplo, em metais, a resistividade aumenta normalmente linearmente com a temperatura. Né? Em temperaturas regulares, digamos assim, a resistividade dos metais pode ser calculada de forma que você tem uma variação linear com a temperatura, né? Onde você tem um coeficiente aqui, que é esse coeficiente de resistividade. Valores típicos, por exemplo, da resistividade, a 20 graus Celsius, do cobre, por exemplo, é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. No alumínio, 2,8 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Ou da borracha, por exemplo, que é 10 a 13. Alta resistividade significa alta resistência. Então, cobre e alumínio são condutores, baixa resistividade. A borracha é um isolante, alta resistividade. Bom, como é que é o comportamento dos materiais com relação à resistência? Aí a gente pode montar dispositivos com esses materiais. E aí a gente vai chamar de todos os dispositivos ômicos, aqueles dispositivos que seguem essa lei de Ohm, né? Que a tensão elétrica é igual ao produto da corrente vezes a resistência, tá? E eles seguem ela para qualquer valor de corrente. Então, se a gente tem numa faixa de corrente que a gente está variando e essa relação linear entre tensão e corrente é estabelecida, né, o coeficiente angular dessa reta aqui entre tensão e corrente é exatamente a resistência do material. Quanto maior a resistência, né, maior vai ser a inclinação dessa curva aqui. Tá? Então, a gente tem esses materiais que a gente chama de ômicos, por exemplo, os resistores, que são materiais feitos normalmente ou de carvão ou de fios enrolados, eles são projetados para ter esse comportamento. Bom, vamos começar por um material ômico ou dispositivo ômico que a gente vai utilizar, que é o resistor. Né? Então, o resistor, o que é o resistor? É um dispositivo ômico,
né? Ele tem uma relação linear em tensão e corrente, onde esse R é o coeficiente de proporcionalidade entre essas duas coisas. A gente tem resistores fixos, né? Por exemplo, aqui, esses resistores fixos eles têm um certo valor de resistência e depende do fabricante. Tá? Esses resistores, você compra ele com um certo valor, então eles são feitos de materiais que para uma certa faixa de corrente eles se comportam como resistores ômicos, né? Ou a gente pode também falar de resistores variáveis, que são os potenciômetros que a gente vai usar aqui. Então, só para descrever, por exemplo, o potenciômetro, né? Por exemplo, eu tenho um potenciômetro aqui dizendo que, escrito aqui, que é de 10K. 10K quer dizer 10 kΩ. O que é 10 kΩ? Se a resistência é variável, por que esse valor aqui? Esse valor aqui, gente, é a resistência máxima que esse potenciômetro pode ter, né? Mas dependendo, ele tem 3 pinos aqui, dependendo da conexão, você pode obter resistências variáveis que vão de um valor muito baixo até 10K, tá? Por exemplo, aqui está um esquema desses potenciômetros. Você tem o primeiro terminal, se eu for até o terminal 2, eu pego toda essa faixa aqui, que é a faixa que define a resistência do potenciômetro. Esse cara aqui, que seria, no caso desse potenciômetro, 10K. Agora, se eu giro esse cursor, o terminal do meio, ele vai girando. Então, o comprimento aqui desse condutor vai mudando e, como consequência, né, lembrando lá que a resistência é proporcional ao comprimento, ela vai mudando de um certo valor, aí quase zero, até o máximo desse potenciômetro. A nossa representação aqui no laboratório, né, a gente vai representar o potenciômetro dessa maneira aqui, ó. Então, tem o terminal 1, onde eu vou conectar uma coisa. O terminal 2 representa a máxima resistência, então a resistência entre esse ponto e o ponto da máxima resistência. E o terminal 3 é o ponto onde eu tenho a resistência variável. Então, entre o terminal 1 e o terminal 3, por exemplo, eu defino a resistência R13, que vai depender da posição que está esse cursor. Então, esse é o nosso potenciômetro que nós vamos usar aqui. Então, olha, basicamente, né, os 2 circuitos que a gente vai trabalhar nessa primeira parte são esses 2 circuitos aqui. Tá? Então, a gente vai explorar um pouquinho o potenciômetro. Nesse circuito aqui, eu tenho uma diferença de potencial V, uma lâmpada L1, né, e um potenciômetro, onde eu ligando entre os terminais 1 e 3, eu consigo variar, né, a resistência desse potenciômetro. Então, eu tenho essa lâmpada L1 aqui, vai me dizer, vai ser meu sensor de corrente, e eu quero saber o que acontece quando eu vario a tensão. A mesma coisa, né, na segunda parte, eu vou inserir aqui uma lâmpada idêntica a essa, tá, L1 aqui, né, e um resistor, e a gente vai fazer alguns experimentos bem interessantes. Bom, aquele circuito, o primeiro circuito que eu mostrei para vocês, ele está aqui no quadro. Tá? Então, eu vou pegar esse circuito aqui que está aqui no quadro e vamos montar ele aqui no nosso protoboard. Primeira coisa que eu preciso é conectar a fonte, né? Então, a fonte de tensão vai ser conectada aqui nesse ponto. Tá? Então, eu vou desligar aqui a fonte, só para a gente não trabalhar com circuito vivo na hora de montar, tá? E vou conectar a fonte em 2 pontos do meu circuito. E aí eu estou fazendo o seguinte, ó, terminal aqui vermelho, que seria o positivo da fonte, ele vai ficar nesse ponto aqui, ao longo dessa linha. Então, todos esses pontos aqui correspondem a esse ponto aqui, ou qualquer ponto ao longo desse fio, né? O terminal negativo, que seria esse aqui, eu vou colocar aqui embaixo, então ele vai ficar ao longo dessa linha aqui. Todos esses pontos correspondem a qualquer um dos pontos ao longo dessa linha aqui. Então, vamos para a montagem. Primeiro, ó, começando o terminal positivo da fonte, a gente vai conectar um ponto da lâmpada L1. Então, eu tenho aqui a lâmpada L1, né? Eu vou colocar um dos terminais dela no positivo da fonte. Então, já vamos colocar aqui direto. Vou colocar aqui. Tá? Positivo da fonte, terminal de L1. Do outro terminal do positivo da lâmpada, eu vou ligar no terminal 1 do potenciômetro. Meu potenciômetro está montado aqui dessa maneira, e você tem o terminal 1, o terminal 2 e o terminal 3. Tá? Então, eu vou pegar aquele ponto e colocar esse ponto aqui no terminal 1 do potenciômetro. Né? O terminal 2 fica livre, e o terminal 3 do potenciômetro eu vou ligar até
o negativo da fonte, tá? Então vamos pegar esse cara aqui e ligar no negativo da fonte. Eu vou ligar isso através de um curto-circuito, né? Então a gente vai pegar aqui dessas plaquinhas, né? Que seria essa plaquinha aqui, tá? Que tem um fio ligado, ou seja, isso é um curto-circuito. Representa simplesmente esse fio todo aqui que eu vou ligar no negativo da fonte. Então, ó, saindo do terminal 3, vou até o negativo da fonte. Ok? Então, essa seria o meu circuito. Lâmpada L1, potenciômetro e vou para a fonte que está ligada nesses dois pontos. Vou ligar então aqui a minha fonte. Eu estou aplicando aqui, né, 10 volts nessa ponte. Então aqui tenho 10 volts. Tá? E aqui está o meu potenciômetro. Então agora, qual que é a ideia da nossa prática? O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu quero que vocês observem o brilho da lâmpada à medida que eu giro o potenciômetro. Vou girar no sentido horário, depois no sentido anti-horário, e vocês vão observar o que acontece com a lâmpada. Então, começando aqui nesse ponto, tá? Eu vou girar no sentido horário. Girei no sentido horário, vou girando devagarzinho. Observaram? O brilho da lâmpada diminui. Se eu girar no sentido anti-horário, vou voltando no sentido anti-horário. Como vocês observam, o brilho da lâmpada aumenta e aumenta. Tá? Então, o que vocês vão discutir, né, no item 1.1 do roteiro dessa prática é o que está acontecendo com a resistência desse potenciômetro, baseado no que você observa para o brilho da lâmpada. Tá? Então, essa é o primeiro circuito que nós montamos para a prática. Então, o segundo circuito que a gente vai montar, né, essencialmente a gente vai completar esse circuito aqui, colocando, né, a partir desse ponto, uma segunda lâmpada. No roteiro de vocês está uma lâmpada L1, eu vou chamar ela de A aqui, mas ela é a mesma coisa, tá? Igualzinho, as duas lâmpadas são idênticas. E aqui eu vou colocar um resistor R. Tá? Então, a lâmpada é essa daqui, também uma lâmpadazinha de 6 volts, tá? E um resistor R, tá? Que seria esse aqui, que é um resistor de 100 ohms. Tá? Então, vamos lá, vamos colocar isso aqui no circuito. Então, ó, desse ponto aqui, que é do positivo da fonte, lembrando que qualquer ponto aqui é o positivo da fonte, eu vou colocar a minha segunda lâmpada, idêntica a essa primeira. E saindo aqui, então, da segunda lâmpada, eu conecto o resistor R e vou também para o ponto negativo da fonte, que seria esse ponto aqui. Saindo desse ponto, vou com um curto-circuito ligar até o negativo da fonte. Tá? Então, está montado o meu circuito. Olha lá. Positivo da fonte, primeiro ramo tem a lâmpada e o resistor, no segundo ramo tem a lâmpada e o potenciômetro. Bom, ligando aqui a fonte agora. Tá? O ponto agora, a análise que a gente vai fazer, eu vou variar esse potenciômetro aqui, tá? Até que as lâmpadas fiquem exatamente com o mesmo brilho, tá? Então, a olho aqui, eu vou observar, vou variando aqui, rodando aqui o potenciômetro, até achar um ponto que eu ache, né, que na minha percepção, as duas lâmpadas tenham exatamente o mesmo brilho. Olha, eu acho que é por aqui, certo? Então, as duas lâmpadas são o mesmo brilho. Tá. O que você vai fazer aqui, então? Então, eu quero, na prática, lá no item 1.2, a ideia é que você discuta o que está acontecendo aqui com a resistência do potenciômetro, que
que dá essa característica das duas lâmpadas ficarem com brilho exatamente igual. Vou dar mais uma ajustadinha aqui. Não está exatamente igual. Por aí. Certo? Então, parem agora o vídeo aí, dá uma pensada, diz o que você pode dizer sobre a resistência do potenciômetro, dado que as duas lâmpadas têm o mesmo brilho. Tá? E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou medir a resistência desse potenciômetro. Tá? Então, vamos medir a resistência desse potenciômetro nessa configuração que ele está com as duas lâmpadas com o mesmo brilho. Para fazer isso, lembrando, né, se eu vou medir resistência elétrica, eu não posso medir com circuito vivo, eu não posso medir com circuito com o resistor montado no circuito. Eu tenho que separar ele e medir com o ohmímetro. Tá? Então, eu vou desligar aqui a fonte, vou tirar o meu potenciômetro do circuito, tá? Vou colocar ele aqui nesse ponto, ó. Veja aqui, ó, esses pontos aqui não estão conectados com nada no circuito. Então, separei, isolei o meu potenciômetro do circuito. E agora aqui, como eu tinha mostrado para vocês, tá? Eu selecionei esse multímetro aqui para medida de resistência. O valor vai aparecer ali, tá? Então, agora vamos medir aqui qual é a resistência. Vou colocar entre esse ponto e esse, que são os pontos que interessam, o R13 aí. A gente vai medir aí, tá? Numa escala de... A escala aí está quiloohms, deixa eu mudar aqui a escala para ficar mais melhor a medida. Então, a gente está medindo lá 112,9 ohms. E aí, vocês agora podem usar esse resultado na sua discussão, né? Quando as lâmpadas estão com o mesmo brilho, o que acontece com essa resistência frente a essa, né? E o que deveria acontecer e o que acontece? Qual a diferença percentual? Por que essa diferença ocorre? Tá? Então, é isso aí. Bom, gente, então agora na parte 2 aqui do experimento, a gente vai fazer uma montagem para tirar algumas conclusões quando a gente comprar, né, brilho de lâmpadas diferentes, né? Então, aqui no meu sistema, eu tenho na parte 2 aqui, tá? Deixa eu só mudar aqui, então, para o computador. A gente vai ter esses 3 circuitos, tá? O primeiro circuito, essencialmente, que a gente tem uma fonte de tensão, 2 lâmpadas, né? A e L2 em série, e esse conjunto em paralelo com outras 2 lâmpadas, B e L1. Lembrando aqui que as lâmpadas A, B e L1, elas são idênticas. No roteiro de vocês aí, a gente usava uma tensão de 6 volts, né, para ser uniforme em todas as montagens. Aqui eu vou usar um pouco maior, né, na verdade bem maior, 20 volts, essencialmente para a gente aumentar o brilho da lâmpada e vocês conseguirem visualizar melhor essa questão do brilho, que vai ser importante. Então, o primeiro circuito é esse, o segundo circuito é a fonte de tensão com 2 lâmpadas em série, L1 e L2, e o terceiro circuito com as mesmas lâmpadas L1 e L2 em paralelo. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então. Está aqui o desenho do primeiro circuito que vocês têm lá na apostila, no item 2 da apostila. Então, ó, novamente, vou aplicar aqui uma certa diferença de potencial V, tá? Que vai ser 20 volts, então a fonte aqui está regulada para 20 volts. Eu vou desligar só para montar com a fonte desligada, tá? Lembrando, esse aqui eu conectei no positivo da fonte e esse aqui no negativo da fonte. Saindo do positivo da fonte, eu vou ligar num certo ponto que vai na lâmpada A. Então, vou pegar aqui a minha lâmpada A, que é uma lampadinha de 6 volts, né? A tensão nominal dela é 6 volts, e vou colocar nesse ponto aqui. Em série com a lâmpada A, eu vou colocar a lâmpada L2. Então, a lâmpada L2 está aqui, né? Essa lâmpada é uma lâmpada de 12 volts, né? Então, ela não é idêntica à lâmpada A. E eu vou colocar aqui, ó, saindo desse ponto, em série com ela, nesse ponto aqui. E depois, então, a gente vai conectar nesse ponto que vai para o negativo da fonte.
Então, novamente, uso aqui um curto-circuito e ligo entre esse ponto e esse ponto. Tá? O outro ramo, então, ó, saio daqui do mesmo ponto, vou para a lâmpada B, insere com ela, vou ligar L1 e depois para esse ponto que vai para o negativo da fonte. Então, já colocando as duas lâmpadas, aqui está o positivo da fonte, lâmpada B, insere com ela lâmpada L1 e o curto-circuito faz essa conexão para esse ponto que é o negativo da fonte, aqui. Então está aí o meu circuito montado, tá? Então agora, quando eu ligar a corrente, né? Lembrando, aqui eu tenho uma lâmpadazinha de 6 volts, essa também é de 6 volts, essa também é de 6 volts, essa lâmpada aqui é de 12 volts. Então vou ligar a fonte e a gente vai observar basicamente, aí você vai ficar bem atento para o que acontece com o brilho da lâmpada. E aí tentar relacionar esse brilho com a corrente em cada um desses ramos. Então liguei aqui, lembrando que eu estou com 20 volts, está aí. Comparem aí então os brilhos das lâmpadas. Tá? Então a gente vê aqui essas duas aqui, e você pode então inferir sobre o que acontece aí, baseado nesse brilho da lâmpada. Tá? E aí, a partir disso aqui também, né, você tendo essa ideia, eu quero que vocês também relacionem, né, o que pode acontecer com o que está relacionado com a resistência de cada uma dessas lâmpadas. Né? O que a gente pode dizer sobre a resistência de cada uma dessas lâmpadas baseado nesse resultado aqui. Tá? Bom, então agora vamos para o segundo circuito. Tá? Então o segundo circuito agora eu vou redesenhá-lo aqui no quadro. Bom, gente, então ó, o segundo circuito da parte 2 está aqui agora no quadro. Né? Essencialmente é uma diferença de potencial V, né? E a gente vai aplicar aqui 20 volts, né? Lembrando que o valor é maior do que está no roteiro de vocês, e duas lâmpadas em série. Então, mesma história de sempre. Tá? Vamos pegar aqui então do positivo da fonte, levar a lâmpada L1, então aqui está primeiro a lâmpada L1, de 6 volts, depois eu vou pegar a lâmpada L2, de 12 volts, valor nominal, colocar em série, e finalmente, as duas lâmpadas em série, finalmente agora vou conectar o negativo da fonte. Então, se a gente olha lá, quer dizer, não parece que é exatamente a mesma coisa, a montagem parece um pouco diferente, mas você vê que é exatamente a coisa, né? Positivo, primeira lâmpada, segunda lâmpada, negativo. Positivo, primeira lâmpada, segunda lâmpada, negativo. Tá? Vou ligar a fonte agora, tá? E a primeira coisa que vocês vão observar e anotar é qual a relação entre os brilhos da lâmpada, né? Qual das lâmpadas, L1 ou L2, tem brilho maior? Então, vocês podem anotar isso aí. Também, você pode dizer que, baseado nesse brilho, o que você pode dizer sobre a corrente da lâmpada, né? Então, como é que deveria, o que você esperaria, né, na questão da corrente em cada lâmpada. E, por fim, então, tá, você pode discutir o que acontece, qual a relação entre a resistência das duas lâmpadas, né? Se elas são iguais, se uma é maior, se outra é maior. Então, isso é a sua tarefa aí no item 2.3 do roteiro do seu relatório. Tá? Agora, eu vou pegar esse circuito aqui, que é um circuito em série, e vou agora montar um circuito onde as duas lâmpadas estão em paralelo. No próximo circuito, eu vou simplesmente colocar a lâmpada L1 aqui, em paralelo com a lâmpada L2. Seria esse circuito aqui, tá? Então agora, outro circuito que a gente vai colocar é das duas lâmpadas aqui em paralelo, né? Então a lâmpada L1 em paralelo com a lâmpada L2. Vamos pegar o circuito que já estava montado, que era o circuito série, e simplesmente adaptar ele para aquilo lá. Então, ó, do positivo da fonte eu vou para a lâmpada L1 e aí eu vou direto para o negativo,
né? Então, ó, lâmpada L1, que está o positivo, lâmpada L1, vou tirar esse cara aqui. Para eu ir direto para o negativo, eu tenho que colocar aqui outro curto-circuito. Aqui. Agora, desse mesmo ponto, que é o positivo da fonte, eu vou para a lâmpada L2 e depois direto para o negativo. Então, desse mesmo ponto, lâmpada L2 e direto para o negativo. Então, agora eu vou usar um curto-circuito para levar daqui para cá e outro daqui para o negativo da fonte. Ok? Então, novamente, ligo a minha fonte. E aí, agora, o que você vai observar? Diferença de brilho entre as lâmpadas, né? Como é que eu posso usar essa diferença de brilho, né, para comparar as resistências da lâmpada? Outra pergunta que você vai responder aí no item 2.4 do seu relatório, né? E baseado em todas essas observações, né, do circuito série, paralelo e do primeiro circuito da parte 2, tá? Você vai poder responder, né, aos que seria o item 2.5 do roteiro experimental, que essencialmente pede para você comparar o produto entre a tensão e a corrente, né, nos vários circuitos que você tem. Tá ok? Então, esse aqui é o fim da segunda parte. Bom, gente, então, agora na parte 3, né, do roteiro de vocês, o experimento que nós vamos fazer vai ser para explorar um pouquinho a questão das fontes de tensão, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma fonte de tensão real, tá? Mas antes de falar que é uma fonte de tensão real, a gente precisa classificar o que é uma fonte de potencial, ou uma fonte de tensão, né? Essencialmente, a gente pode pensar numa fonte de tensão sobre um dispositivo que consegue elevar o potencial de alguma maneira, né? Se for uma pilha, por exemplo, você está vendo de reações químicas que ocorrem dentro da pilha, que faz o potencial de um elétron que está num certo ponto ser elevado para outro valor. Por exemplo, uma pilha de 1,5 volt eleva o potencial em 1,5 volt, uma pilha de 9 volts, eleva o potencial em 9 volts. Tá? Se você estiver falando de uma fonte de tensão que não seja bateria, que não seja uma fonte química, você tem outras maneiras. Então, você pode, por exemplo, gerar uma diferença de potencial alternada e retificar para uma diferença de potencial constante, é o que faz normalmente a fonte de tensão que vocês já usaram, que a gente vem usando até aqui. Tá? Então, a gente consegue aplicar uma tensão constante, tá, em um certo material. Tem uma diferença de potencial entre o polo negativo, que seria então esse menor aqui, e o polo positivo dessa fonte. O que a fonte de tensão faz sobre os elétrons? Essencialmente, ele realiza trabalho, né? Então, você pega um elétron, transporta um elétron de um terminal, entre um terminal positivo e negativo, realizando um trabalho que é proporcional à carga do elétron e a esse valor aqui, que é o que a gente chama de força eletromotriz. Se eu pegar isso aqui e multiplicar pela carga do elétron, eu tenho uma unidade de trabalho que é energia. Então, essa força eletromotriz é energia por carga, ou seja, é volts. É a mesma coisa que você faz. Então, quando eu falo de uma fonte ideal, né, digamos assim, de 10 volts, significa que ele realiza um trabalho que é 10 volts vezes a carga do elétron. Por exemplo, aqui, né, vamos pegar uma bateria de 1,5 volt. Tá? Uma bateria de 1,5 volt realiza um trabalho que é 1,5 volt vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso dá, então, um trabalho de 2,4 vezes 10 a menos 19 joules, por exemplo. Só para comparar, né, a gente está mais acostumado a ver trabalho e energia de coisas mecânicas, né? Então, vamos pegar qual o trabalho realizado para pegar uma massa de 1 kg e levar até a altura de 1 metro. Então, basta eu usar a expressão gravitacional, mgh, multiplicando 1 kg vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 1 metro, eu dou 9,8 joules. Olha a diferença, né? Aqui é 10 a menos 19 joules para um elétron, isso aqui é 9,8 joules para 1 kg. Obviamente, isso aqui não é uma comparação justa, porque se você pegar um elétron, quando você está falando de uma corrente elétrica, você tem um número muito grande de elétrons. Então, o trabalho total acaba sendo bastante grande. Tá? Bom, então a fonte ideal é aquela fonte que realiza esse trabalho e não ocorre nenhuma perda
né, dentro dessa fonte. Então, as fontes ideais, elas não, digamos que elas não têm resistência interna. Então, o fato dela fornecer uma tensão V, ela fornece uma tensão V igual à força eletromotriz, né? E a corrente que é solicitada dessa fonte é essa diferença de potencial V dividida pela resistência, né? Estou supondo que a fonte está conectada a alguma resistência R aqui. Então, a corrente seria V sobre R. Uma fonte ideal não tem perdas internas, então ela consegue manter a tensão, tá, para qualquer corrente solicitada. Então, não importa qual seja a corrente que eu solicito, a tensão numa fonte ideal ela será mantida constante. Só que não existe fonte ideal, as fontes de tensão geralmente são fontes reais, né? E ela possui perdas internas, né? E a gente classifica essas perdas internas, ou representa essas perdas internas, pelo que a gente chama de resistência interna da fonte. Tá? A diferença de potencial que ela fornece, ela normalmente depende da corrente, porque se eu simplesmente pensar numa fonte ideal, uma fonte real, como sendo uma fonte ideal de força eletromotriz Y, em série com uma resistência RI, a diferença de potencial aqui vai ser a força eletromotriz, Y, menos a resistência interna, vezes a corrente que o circuito drena. Né? Então, desse modo, a diferença de potencial aqui acaba dependendo da corrente, e se você, então, tem limites de corrente em que a diferença de potencial da fonte acaba sendo diferente para o seu sistema. Ou seja, em outras palavras, normalmente a fonte real ela tem a corrente limitada, ela é fabricada para trabalhar com, no máximo, até uma certa corrente. Se você ultrapassa essa corrente, ela não consegue mais manter a diferença de potencial. Então, basicamente, é isso que a gente tem sobre fontes reais e ideais. O que a gente vai fazer aqui nesse experimento para ver esses conceitos? Bom, a gente vai trabalhar aí na figura 2.8, a gente vai montar esse circuito aqui, onde eu tenho a fonte de tensão, a nossa lâmpada L1, a lâmpada L estrela. E a lâmpada L estrela, que está com uma carga. O que a gente vai observar, então, é o que acontece quando eu abro ou fecho essa carga. Outro circuito que nós vamos trabalhar é essa fonte V com a resistência R aqui de 4,7 ohms. Eu vou aplicar aqui uma diferença de potencial de 10 volts aqui. Eu tenho uma lâmpada L1 e uma lâmpada que eu chamo de L estrela, né? Tá? L estrela, essas duas lâmpadas são bem diferentes e a gente vai observar o que acontece quando eu abro ou fecho essa chave, considerando uma fonte que está no limite de fonte ideal, ou seja, ela consegue fornecer muito mais corrente do que o circuito pede, ou um limite de fonte real, onde a corrente já está ali no limite do máximo que a fonte pode observar. Bom, então, pessoal, o circuito que a gente vai montar aqui da figura 2.8 é esse circuito aqui. A única diferença é que aqui eu desenhei ele um pouquinho diferente, né? Lembrem que a chavinha estava aqui, eu passei ela para cá só para ficar mais condizente com a nossa placa de montagem. Então, a primeira coisa sempre é conectar a fonte. Então, o positivo da fonte está aqui, eu vou usar aquela fonte lá, e o negativo da fonte está aqui. Depois a gente coloca a lâmpada L1, então vou pegar a lâmpada L1 aqui e levar, né, conectar entre esse ponto aqui e levar o outro ponto lá para o negativo. Então está aí a lâmpada L1. E aí a gente vai então a chave e a lâmpada L estrela. Então, basicamente a gente tem isso aqui. O detalhe aqui é que a chave, tá, ela já está embutida na própria lâmpada. Então eu posso ligar e desligar a chave aqui direto, tá? Não preciso de uma chave externa. Então eu vou ligar esse lâmpada L estrela aqui, lembrando que a chave já está em série com ela embutida. Então daqui a gente vai para o negativo. Com dois curtos. Tá? Então, esse é o circuito que está mostrado lá. O que a gente vai fazer primeiro, que eu gostaria que você observasse, é o que acontece com o brilho da lâmpada, quando eu ligo ou desligo a chave. Então, vamos ligar aqui a fonte. Eu estou aplicando aqui 10 volts nessa lâmpada, tá? Com essa fonte, e aqui com a chave desligada. Então, observem bem a lâmpada, o que vai acontecer quando eu ligar a chave.
Desliguei. Liguei. Olhem para a lâmpada L1. Ver se você consegue observar alguma diferença. Tá? Então, a primeira anotação que você vai fazer aí. Agora, eu vou fazer uma medida mais precisa, né, da diferença de potencial que tem aqui nessa lâmpada L1. Então, entre esse ponto e esse ponto, ou na verdade, entre esse ponto e esse ponto, que vai dar exatamente a diferença de potencial da fonte. Está interessado, então, em ver a diferença de potencial da fonte. Para isso, eu vou ligar esse meu dispositivo aqui, né, e configurar para ser um voltímetro, e vou medir a diferença de potencial entre esse ponto, eu posso pegá-lo aqui, e esse ponto aqui, que eu vou pegar lá embaixo. Então, está me dizendo que esse ponto e esse tem 10,23 volts. Veja que é um pouquinho diferente, né, daquele lá, mas é praticamente a mesma coisa. Essa medida é a medida precisa da diferença de potencial, já que eu estou medindo isso com o voltímetro. Novamente, agora vamos observar o que acontece com a diferença de potencial quando eu ligo ou desligo a chave. Então, é o que a gente vai fazer a observação agora. Veja, está 10,23, liguei a chave, baixou para 10. Né? Eu voltar, vamos ver se é consistente, 10,23, baixou para 10. Tá? Então, eu vejo uma pequena variação na diferença de potencial da fonte quando eu ligo ou desligo essa chave, quando eu solicito mais corrente ou menos corrente do sistema, já que eu estou colocando aqui uma carga adicional, que é essa segunda lâmpada. Tá? Próximo passo é a gente mudar a fonte. Então, agora a gente vai trabalhar com outra fonte com características diferentes dessa e ver se realmente existe essa história da fonte ser mais sensível ou menos sensível de acordo com a carga, né, que eu solicito, com a corrente elétrica que eu solicito dela. Então, eu vou novamente desligar o sistema agora, tá? E vou trocar essa fonte, que está lá, tá? Por uma fonte mais simples. Então, vou pegar essa fonte aqui, ó, que é uma fonte de eliminador de pilhas, tá? E vou conectar, né, no lugar daquela minha fonte que eu tinha feito anteriormente. Então, deixa eu colocar aqui, tá? Vou colocar essa fonte aqui e aqui. Vou tirar a outra fonte, tá? Então, vou pegar esse terminal aqui e levar para esse ponto. Vou usar isso novamente, um curto-circuito. Aqui. Esse outro ponto aqui, eu vou levar para esse ponto. De novo, outro curto-circuito. Aqui. Então, exatamente com a mesma montagem, né? Só que agora a fonte de alimentação é o meu eliminador de pilhas. Tá? Então, tá aí. Eu vejo a lâmpada acesa. E agora vamos ver o que acontece primeiro com o brilho da lâmpada quando esse cara... quando eu ligo ou desligo essa chave, né? Vou só desligar aqui o voltímetro, ele não vai estar medindo, a gente está interessado agora nessa primeira parte no brilho da lâmpada, então eu vou simplesmente ligo aqui, olha lá o que aconteceu. Desliguei, liguei. Então anotem o que aconteceu com o brilho da lâmpada, comparem com o que aconteceu no caso da outra fonte, tá? E tentem explicar as diferenças. Essa é a sua função no relatório. Tá? Agora, vamos fazer a outra coisa que nós fizemos também. Então, agora eu vou ligar o voltímetro e medir a tensão, ou a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui da fonte, à medida que eu ligo ou desligo essa lâmpada. Tá? Então, agora vamos prestar atenção aqui na diferença de potencial. Veja que é diferente, essa fonte é uma fonte de 5,27 volts, ela está dando 5,27 volts, é diferente da outra. Mas isso não importa, o que eu quero é que a gente compare os valores relativos com a lâmpada, com a chave aberta e com a chave fechada. O que ocorre? Tá? Então, a gente pode simplesmente ligar aqui,
Veja que vai para 2,56 volts. A diferença é brutal, né? Com a lâmpada ligada, eu tenho 5,27 volts. Com a lâmpada desligada, 5,27 volts. Com a lâmpada ligada, 2,56 volts. Então, isso reflete muito, né, as características de cada fonte de tensão. Qual que é a diferença que você observa aí, né? Essa fonte que nós usamos aqui, ela sofre, digamos assim, muito mais o efeito de variação de tensão quando você muda a carga. É a mesma coisa se você tem uma fonte na sua casa, né, que está preparada para receber uma certa carga, né? Você pode variar essa carga, trocar o equipamento, que ela vai manter essa diferença de potencial, tá? Mas se você tiver outra fonte que não suporta aquela corrente que o seu equipamento drene dela, né, você pode ter uma queda de potencial. Exemplo disso, por exemplo, as fontes de celular que você pode ter, né? Se você tem um celular para uma fonte que é de 1 ampere, ou de 1 ampere não, mas alguns miliamperes, se você trocar por outra fonte pior, você pode ter uma performance pior dessa fonte, tá? Bom, gente, vamos agora para o circuito da figura 2.9, né? Se vocês notarem aqui, o que nós fizemos anteriormente, a diferença entre esse circuito e o que nós acabamos de discutir, é simplesmente que eu adicionei um resistor R aqui, né? Eu vou usar aqui aquela fonte de tensão, né, que a gente viu que quase não varia à medida que eu muda a carga do sistema. Então, ela é uma fonte muito boa. Só que agora eu colocando um resistor R em série com esse cara aqui, eu praticamente não, né? Eu estou simulando uma fonte real, onde eu tenho uma força eletromotriz fornecida por essa fonte que é muito boa, que eu sei que fornece a força eletromotriz que eu peço para ela fornecer. Isso aqui simula então a reação química ou o que for o motivo, o funcionamento dessa fonte, e isso aqui representa então a resistência interna da fonte. Então, basicamente, esse circuito aqui, essa parte que eu coloquei em pontilhado aqui, né, eu posso substituir por uma fonte real, né? Isso aqui tudo seria a minha fonte real, tá? Basicamente, o que a gente está fazendo é pegar uma fonte boa e vamos piorar ela com uma resistência R externa, né? Piorar a gente sempre consegue, tá? E aí a gente vai observar o que acontece, né? Então eu vou medir novamente a questão do brilho da lâmpada L1 e a diferença de potencial entre esses dois pontos quando eu abro ou fecho a chave. É o mesmo experimento, só que agora eu tenho digamos assim, uma fonte real simulada aqui, tá? Então vamos para a montagem. Essa parte aqui é igualzinha, então já está montada aqui. O que eu vou precisar agora é de pegar a minha fonte e ligar um resistor em série até o ponto onde vai para a lâmpada L1. Então, eu vou pegar esse resistor aqui de 4,7 ohms. Vamos desligar aqui o voltímetro. Tá? E vou conectar a fonte, que está aqui atrás dos fios dela. O terminal positivo dela eu vou conectar nesse ponto. E o negativo nesse ponto. Do terminal positivo, eu vou levar lá para o ponto superior da lâmpada L1, através do resistor R. E do terminal negativo, eu vou direto, né, do negativo da fonte, eu vou direto lá para o terminal inferior de L1, que está aqui embaixo. Então, está aí o circuito. Tá? Eu vou precisar, né, em uma primeira parte, olhar então para o brilho da lâmpada quando eu ligo ou desligo. Vamos aqui. 10 volts, está ligada a minha lâmpada. Vou desligar, observem o que acontece com o brilho da lâmpada. Desligada. Ligada. Desligada. Ligada. Né? Então, lembre que acontecia antes, quando eu não tinha esse meu resistor que simula a resistência interna da fonte, né? Comparem com esse cara e expliquem por que isso acontece. Agora, né, deixa eu só desligar aqui, a gente vai agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que medindo a diferença de potencial nos terminais da lâmpada. Então, agora eu vou pegar
esse ponto aqui, o meu voltímetro, que vai estar mostrando o valor ali, tá? E vou medir a diferença de potencial entre esse ponto, qualquer ponto aqui, posso deixar conectado aqui, tá? E esse ponto aqui. Veja que eu estou medindo a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui. Tá? Ligo a fonte, com a chave fechada, 9,86 volts. Lembrando que no caso anterior, quando eu não tinha o resistor R, variava um pouquinho só, né? Vamos ver se agora é a mesma coisa. Então, vou ligar a lâmpada. Opa, 7,3 volts. Uma variação bem mais significativa. Então, eu que tinha uma fonte muito boa, né, que conseguia fornecer a tensão independente da corrente que eu colocava, agora já não se comporta mais dessa maneira, porque eu simulei a resistência interna da minha fonte aqui. Eu tenho uma fonte pior agora, de propósito, para mostrar esse efeito para vocês. No relatório vocês vão discutir todas essas condições, tem uma série de perguntinhas para vocês responderem, tá? Baseado no que a gente viu nesse vídeo. Bom, gente, então, ó, nessa parte 4, a gente vai discutir um circuito bastante interessante, que é o chamado divisor de tensão. Basicamente, né, é uma maneira interessante da gente verificar primeiro as relações de Kirchhoff, as regras de Kirchhoff. Então, só lembrando rapidamente o que seriam essas regras de Kirchhoff, né? As regras de Kirchhoff, elas essencialmente evocam a conservação da energia elétrica no circuito elétrico, tá? E a conservação da carga. A primeira, né, chamada lei de Kirchhoff para os potenciais, ou regra das malhas, tá? Ela essencialmente está associada com a conservação de energia, né? Então, se você pensar, por exemplo, que eu tenho uma fonte aqui, tá, que eleva o potencial do ponto B até A por uma quantidade V, é isso que está sendo representado aqui, né? Eu posso dizer que o trabalho realizado para trazer uma carga de B para A é igual ao valor dessa carga vezes a diferença de potencial V entre A e B, que é o V. Então, é simplesmente QVV, né? Se eu pegar e fazer uma analogia, por exemplo, com um sistema gravitacional, é a mesma coisa que se eu pegasse uma massazinha aqui de um ponto B e levasse lá para um ponto A. A energia necessária para eu fazer isso é essencialmente a diferença de energia potencial, ou seja, a massa vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Então, veja que tem uma relação de analogia direta entre o circuito elétrico e o circuito elétrico. Então, o potencial aqui faz o papel, né, de alguma coisa que fez força e levou a bolinha de baixo para cima. Se eu pegar do ponto A para o ponto C, né, e novamente pegar a questão da energia necessária quando uma carga vem do ponto A para o ponto C, o quanto que ela gasta de energia, eu vou ter que isso é a carga vezes a diferença de potencial entre C e A, né? E isso basicamente vai ser menos, o VCA é menos a diferença de potencial, né, que eu tenho entre A e C, que seria menos Q vezes VR2, né? Aqui está VR1, tem um errinho aí, tá? A gente pode fazer a mesma coisa do potencial do caso gravitacional. Então, se eu pego a diferença de energia de ir para A para um ponto C mais baixo, essa diferença é menos mgh1, ou seja, a energia diminui. Tá? E a mesma coisa se eu for de C para B, tá? Aí eu tenho VCB, é Q vezes VCB, que é menos Q vezes VR, nesse caso VR1. Então, trocado os dois aqui. Tá? Mas, basicamente, tá, eu tenho, então, um aumento de potencial e uma diminuição de potencial toda vez que eu passo por um resistor. Tá? Eu diminuo a energia potencial e, como consequência, isso é totalmente análogo ao caso gravitacional. Subo a energia, diminui um pouquinho, diminui mais um pouquinho. Então, o circuito gravitacional equivalente seria esse. Bom, se eu falar em conservação de energia num percurso fechado, né, eu tenho então que a energia necessária, o trabalho realizado para eu pegar uma carga de ir para aqui e para cá, voltar daqui para cá e voltar para cá, isso vai ser igual a zero, né? Então, o VBA mais o VAC mais o VCB, ele vai ser zero, tanto no caso gravitacional como no caso elétrico. E o que nós temos, então, é essa relação aqui para o caso elétrico, tá? Onde a carga ela é um fator comum,
eu posso então dizer que a diferença de potencial total, ela é a soma das diferenças de potencial em cada elemento do circuito, no caso aqui em cada resistor. Tá? Então eu posso relacionar aqui, se os meus elementos são ômicos, como é o caso aqui de resistores, né, eu posso dizer que V é igual a IR1 mais IR2. Então essa é a lei das malhas, né? Essencialmente ela representa a conservação de energia num circuito elétrico fechado. A outra lei é a lei da conservação da carga, né, que diz que a carga não pode ser destruída nem criada, a carga sempre é transferida de um ponto para outro num circuito elétrico. Então eu tenho aqui um circuito elétrico, se eu venho com uma corrente essencialmente é um fluxo de cargas, né, e eu encontro aqui um nó, ou seja, um ponto de divisão, a corrente vai ser dividida entre esses dois pontos, de modo que a corrente que passa por aqui, mais a corrente que passa no segundo ramo aqui, ela vai ser igual à corrente total. Isso é o circuito chamado regra dos nós, é a lei de Kirchhoff para correntes, que evoca evoca sobretudo a conservação da carga. Vamos olhar agora para o que a gente chama de circuito divisor de tensão. O que é um circuito divisor de tensão? Bom, é um circuito basicamente muito simples, igual aquele que eu coloquei lá, onde eu tenho uma diferença de potencial, duas cargas, né? No caso aqui representada por dois resistores, R1 e R2. Estou representando aqui o ponto A, B, C, só para a gente facilitar aqui a conta. O que eu tenho? A diferença de potencial total, lei das malhas, é igual a VAB mais VBC. Né? Então, se eu pegar a diferença de potencial entre esse ponto mais esse ponto, eu tenho que dar a diferença de potencial total. Eu posso reescrever V igual a IR1 mais IR2, né? E se eu isolo a corrente aqui, eu tenho que a corrente do circuito é V dividido por R1 mais R2. Ou seja, é VAB sobre R1, que é igual a VBC, né, por R2. Né? Então, porque a corrente que passa aqui é exatamente igual à corrente que passa aqui, porque elas estão em série. A corrente que passa I aqui é VAB por R1 e VBC sobre R2. Aí eu posso, então, isolar o VAB aqui e escrever o VAB em função só das resistências e da tensão da fonte. Então, por exemplo, eu posso isolar o VAB aqui e escrever como sendo R1 dividido por R1 mais R2 vezes V. E o VBC vai ser R2 sobre R1 mais R2 vezes V. O que é interessante nisso, gente? Vamos supor que eu tenha um circuito, que eu tenha uma fonte lá, por exemplo, de 10 volts. Mas eu quero alimentar um circuito que ele requer uma diferença de potencial de 3 volts, né? Ou de 5 volts, para dar um número mais bonito. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso montar um divisor de tensão aqui e tirar uma derivação aqui, de modo que a diferença de potencial aqui, onde eu posso conectar o meu circuito, né, é igual a esse valor. Então, eu posso escolher R2 e R1 mais R2, por exemplo, se eu colocar resistores iguais, R1 e R2, isso aqui dá meio. Então, o VBC dá meio de V. Então, se eu tenho 10 volts aqui, eu vou ter 10 volts entre esses dois pontos. Eu posso usar isso para alimentar meu circuito que requer. Tenho 10 volts, aqui eu vou ter 5 volts, eu posso usar para alimentar o meu circuito que requer 5 volts. E posso fazer uma coleção disso e tirar várias derivações. Então, é uma maneira de eu criar uma fonte que eu posso variar a tensão, né, de maneira bem simples. Né? Bom, vamos para nossas montagens. Então, na primeira montagem, a gente vai montar um divisor de tensão usando um potenciômetro. Né? Só lembrando que o potenciômetro, né, nosso potenciômetro aqui é de 220 ohms, ele tem 3 terminais. Entre o terminal 1 e o terminal 2 tem o valor nominal, que é 220 ohms. E entre 1 e 3 tem o valor da resistência variável. Então, imagine então que eu coloque um voltímetro a medir a tensão entre esse ponto e esse, eu vou estar medindo a diferença de potencial entre 3 e 2. Né? E se eu vario o valor do potenciômetro, essa diferença de potencial ela vai variar. E isso aqui é exatamente um divisor de tensão, porque é como se eu tivesse um resistor aqui e outro resistor aqui, cujos valores variam à medida que eu mudo o cursor, né? E eu estou medindo a diferença de potencial entre esse ponto e esse. Totalmente análogo ao circuito da figura 2.11, que é onde a gente vai agora montar isso com resistores, né? Onde eu tenho aqui uma diferença de potencial V, eu tenho um resistor R1, R2 e eu meço a diferença de potencial entre o ponto 2 e 3. É igualzinho aqui, né? Aqui seria equivalente a esse resistor
aqui seria equivalente a resistor. A diferença é que aqui eu posso variar os valores da resistência, contando que a resistência total seja 220 volts. Então, a gente vai usar alguns resistores e medir algumas diferenças de potenciais nesse caso. Vamos para o primeiro circuito, então. Então, o primeiro circuito, eu desenhei ele aqui, né, no quadro, só que aqui a gente, com uma representação, digamos assim, um pouco mais detalhada do potenciômetro. Então, veja, eu tenho a fonte aqui, ligada no ponto 1, e aqui no ponto 2, esse ponto vai direto para o negativo da fonte, enquanto que aqui eu tenho um voltímetro medindo a tensão entre esse ponto e esse. Lembrando que entre esse ponto e esse, eu tenho a resistência equivalente a esse tamanho aqui. Então, a resistência é entre o ponto 1 e o ponto 3. E entre esse ponto e esse, eu tenho a resistência entre o ponto 3 e o ponto 2. Então, é um divisor de tensão. Ó. Aqui o primeiro resistor, aqui o segundo resistor e o voltímetro medindo a tensão no segundo resistor. Tá? Então, basicamente, esse é o circuito da figura 2.10. Eu já deixei ele montado aqui, né? Já que a gente já fez várias montagens, então vamos otimizar um pouquinho o tempo. Ó, aqui está a fonte, positivo e negativo. Positivo da fonte eu vou ligar através de um curto no ponto 1, igual está lá. Né? O ponto 3 eu vou ligar no voltímetro, que está ali atrás. Tá? Então, estou fazendo esse ponto aqui, ligando no voltímetro, do voltímetro para o negativo da fonte, que é esse barramento aqui de baixo. Do ponto 2, que é esse cara aqui, eu vou ligar diretamente no negativo da fonte, que é esse cara aqui. Então, essa montagem basicamente reflete aquilo lá. Vamos alimentar isso com 10 volts, né? Então, minha fonte está colocada aqui para ser 10 volts. E agora vamos medir a diferença de potencial com o voltímetro, que vai aparecer aqui, ó. Tá? Então, aí deu 10,23 volts nessa situação. Tá? Ok? A gente agora pode variar à medida que eu vou rodando aqui, mudando a relação de resistências do potenciômetro, veja que você vai variando. Então, você pode até estimar com a resistência R13 e R23 em cada caso. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, nessa situação, qual é a resistência de cada ramo do potenciômetro, sabendo que a resistência total é 220 ohms. Se eu vario para cá, qual é a resistência? Eu vario para cá, qual a resistência? Se eu vario para cá, qual a resistência? Tá? Só para terminar, eu queria só voltar aqui para o meu slide, tá? Onde, só para apontar para vocês que tem um errinho na apostila de vocês, tá? Se você olhar no meu slide aqui, ó, do ponto 2 está ligado ao negativo da fonte, que foi como eu mostrei ali na placa de montagem. Na apostila está faltando essa ligação. Então, por favor, quando forem analisar, considerem que essa ligação está aí. Bom, gente, então agora, ó, no próximo circuito divisor de tensão, que está aí na figura 2.11 da apostila de vocês, é esse circuito aqui, né, como já tinha mencionado, que dão dois resistores fixos, R1 e R2, sendo o R1 de 1000 ohms e o R2 de 470 ohms, ou 1500 ohms, a gente vai variar isso, em série aplicando uma tensão de 10 volts. Tá? Então, essencialmente o que a gente vai fazer, que você precisa fazer, é preencher essa tabela aqui, né? Então, vou primeiro colocar um resistor de 1000 ohms para R1 e 470, e aí eu quero inicialmente que você calcule qual seria a tensão de saída, V23, se você quiser também o V12. Tá? Depois a gente muda esse resistor R2 para 1500 ohms, né? E, novamente, você pode calcular esses valores aqui, baseado nos valores nominais desses resistores. Tá? Quanto ao circuito, né? O circuito agora está colocado aqui, é o mesmo circuito que eu acabei de mostrar para vocês, né? Uma diferença de tensão, dois resistores em série, e aqui eu tiro uma derivação onde eu coloco o meu voltímetro. O circuito está montado aqui, fonte de tensão entre esse ponto e esse, resistor R1, resistor R2, e aqui está derivado o meu voltímetro. Né? Lembrando que esse ponto e qualquer ponto aqui é sempre o mesmo. Vamos ligar, então, a nossa fonte.
vou estar aplicando aqui. Como você vai fazer o cálculo, eu vou ajustar a fonte para dar exatamente 10 volts. Tá? Então, vou tentar aqui, ó, ser o mais preciso possível para colocar 10 volts. De fato, eu vou fazer melhor que isso, porque aquela leitura da fonte nem sempre é boa. Então, eu vou, antes de começar essa medida, eu vou ajustar a fonte para 10 volts, mas do valor real, que eu meço com precisão aqui com o voltímetro. Na verdade, está ótimo, né? 9,98, não vou conseguir que fique muito melhor que isso. Está ótimo, né? Dentro do erro aí está ótimo. Então, agora, vamos medir a diferença de potencial aqui nos terminais do resistor R2. Para esse resistor que a gente colocou, né, que é de 470 ohms, 3,17 é o valor da diferença de potencial que você vai anotar. Tá? Calcula e compara com o valor experimental. Vamos fazer a mesma história, vou desligar aqui a fonte e vou trocar esse resistor de 470 por esse outro resistor que é de 1.500 ohms. Vamos ligar a fonte e agora o voltímetro registra 6 volts. Tá? Então, a gente tem, basicamente, medindo a diferença de potencial entre o 2 e 3, e a gente pode também medir entre 1 e 2. A gente vê que se aqui deu 6 volts, aqui dá 4,03, que é o complementar da fonte. Tá? Então, agora é interessante que vocês, baseado nesses dados, preencham a tabela e façam as discussões que estão aí nos itens 4.4 e 4.5 do roteiro experimental.